Muito boa noite a todos. É um prazer mais uma vez com vocês, refletindo, pensando sobre a vida, pensando sobre as coisas fundamentais que cabe a gente refletir nesse dia a dia, nessa vida que a gente leva e que tanto nos desafia, né? Certamente não adianta apenas a gente viver a vida, nem mesmo sofrer. Muita gente, é muito antigo esse pensamento que acha que sofrendo as pessoas se melhoram. Infelizmente não é tão simples, porque se fosse só sofrendo que a humanidade melhorasse, acho que já só tinha anjo na Terra. Porque sofre-se muito na África, nas periferias, nas penitenciárias. Se o sofrimento melhorasse as pessoas, todo mundo que da penitenciária já seria anjo, porque pela quantidade de sofrimento que tem ali dentro, já melhoraria. Então é uma enganação da nossa própria mente pensar que sofrer nos melhora. Pensar que sofrer nos melhora é mais ou menos como achar que um aluno, só por comprar os livros recomendados pela escola, já é garantido que ele passe de ano. É garantido? Não. O que precisa acontecer? Não. E hoje nós estamos exatamente fazendo isso, estudando a vida, pensando sobre o sofrimento, pensando sobre aquilo que nos desafia. Tem uma passagem muito interessante nos evangelhos que fala de uma praça cheia de gente. Muita gente, muitos homens à volta de Jesus, e um grupo deles resolve testá-lo, resolve armar uma pegadinha para Jesus. Eles vinham acompanhando toda a pregação de perdão, de fraternidade, de compaixão, de amor que Jesus tinha feito. E aí eles ficaram irritados com essa coisa de perdoar. Perdoar, até hoje tem muita gente que acha que perdoar é coisa de fracos, que compreensão, que compaixão é coisa de gente fraca. E eles não admitiam. No Velho Testamento, lá na lei de Moisés, o Deus era um Deus de ira, era um Deus que lançava raios sobre as cidades pecadoras. Imagina se hoje Deus lançasse raios sobre os pecadores, ia faltar raio, né? Ia faltar tempestade, de tanto raio que ia ter que cair, né? Imagina Brasília, ia ser uma tempestade constante, e não é só em Brasília, cá entre nós, né? Mas deixa pra lá. Então, conta-se que naquela praça, Jesus estava rodeado de homens e um grupo deles resolveu armar uma pegadinha, revoltados com esse Deus, para eles, fraco. Esse Deus de amor, de perdão, era considerado um Deus fraco. E eles armaram uma situação e pegaram uma mulher à força e lançaram no meio deles, jogaram no meio da praça. Formou-se uma roda à volta daquela mulher e falaram: mestre, esta mulher foi pega em flagrante de adultério. Até hoje é uma coisa que devia chamar a atenção a gente, né? Mas deviam ouvir essa passagem e fazer: como assim? Como é que uma mulher sozinha pode ser pega em flagrante de adultério? Como é que uma mulher pode adulterar sozinha? Vocês conseguem imaginar isso? Nenhuma mulher, nenhum homem, nenhum ser pode ser pego sozinho em flagrante de adultério, porque o adultério exige dois. E eles só jogaram a mulher ali no meio da praça. Por que vocês acham isso? Porque quem estava armando a situação, quem estava julgando, quem estava organizando a lei e aquela situação para Jesus eram homens. E é lógico que não interessava para eles colocar que um homem foi pego em flagrante de adultério, e eles colocaram uma mulher. Muito interessante. Então já começa a chamar a atenção
daí. E aí eles falaram: na lei de Moisés está escrito, se uma mulher for pega em flagrante de adultério, deve ser apedrejada até a morte. E o Senhor, o que julga? Olha a situação que eles tinham armado para Jesus. Se ele falasse a favor da lei de Moisés, vamos apedrejar essa mulher até a morte, ele estaria contradizendo tudo que ele falou até ali, contradizendo o perdão, a compaixão, a fraternidade, tudo. Ele estaria se negando. Se ele falasse a favor do perdão, da compaixão, da fraternidade entre os povos, se ele continuasse pregando o que ele sempre pregou, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E quem era contra Moisés naquele tempo era morto. Qual a saída? Não tinha saída. Se ele fala uma coisa, ele passa por incoerente e por mentiroso. Se ele fala outra, ele seria morto. Qual a saída para isso? Depois de perguntado, conta-se que Jesus agachou e começou a escrever no chão. Ninguém entendeu nada e algumas pessoas se aproximaram dele. Quando se aproximaram dele, viram que ele estava escrevendo situações de grande erro humano. Ele escrevia ladrão, e um aproximava, olhava aquilo e saía correndo. Outro falava, desonrou o pai e a mãe. Ele estava repetindo os mandamentos de Moisés para eles. E cada um que se aproximava prestou falso testemunho. Ele lia aquilo e saía. Por que vocês acham que ele saía correndo apavorado? Porque ele devia. E Jesus sabia muito bem o que estava escrevendo no chão a cada pessoa que se aproximava. É interessante isso. Mas os mais orgulhosos, os líderes da pegadinha, da arapuca, insistiram: mestre, estamos aguardando, qual a resposta o senhor vai dar para a gente? Apedrejamos a mulher até a morte, ou o que o senhor recomenda? E aí ele olhou nos olhos de todos e deixou um ensinamento para todas aquelas pessoas, para aquela mulher, e um ensinamento para toda a humanidade de todos os tempos até hoje. Olhando no olho de cada um com autoridade, com o amor profundo que aquele homem tinha, e com a autoridade vinda dos seus atos e dos seus valores que ele estava vivendo. Não é uma coisa de falar, é uma coisa de viver. Ele falou para todos nós: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não estava falando para não atirar a pedra, ele só falou para aquele que estivesse sem pecado. Por que ele falou isso? Porque as pessoas têm duas morais. Nós temos uma moral para os outros e uma moral para a gente. Tanto é que a gente vê os escândalos da Lava Jato e fala dos corruptos, como se no Brasil tivesse dois seres especiais: os políticos que são corruptos e nós que somos puros. Não é bonito isso? Nós somos puros. A gente olha os criminosos e ataca esses criminosos como se eles fossem os maus. Eu aprendi no catecismo a tratar os romanos como os homens maus. Vocês lembram disso? Eram tratados, os homens maus eram os romanos, como se houvesse pessoas más e pessoas boas. A gente faz isso na família da gente. Quando tem um conflito dentro de casa, dois irmãos estão brigando, um joga a culpa no outro. Quando o marido e mulher estão brigando, um fala que o outro é motivo de infelicidade. Sempre existe alguém para a gente jogar a culpa. Será que isso faz bem para a gente?
Será que isso é bom? Essa prática da gente de culpar sempre o outro é boa para a gente? Eu digo para vocês que é péssima. Por quê? Porque quem não tem problema não tem solução. Quem não tem problema não tem solução. O que pode fazer um médico se você chegar no médico e falar que não tem dor nenhuma, incômodo nenhum, que você está 100%? O que ele pode fazer? Se você chega com o seu carro no mecânico e fala: meu carro está aí para o senhor dar uma olhada, daí ele pergunta: o que ele tem? Nada. O que ele pode fazer? Quem não tem problema não tem solução. E essa pessoa orgulhosa, vaidosa, que muitas vezes somos nós, e que às vezes são mais ainda os religiosos em geral, não estou falando dessa ou daquela religião, estou falando que muitos religiosos em todas as religiões gostam de falar dos outros, gostam de acusar os outros, como se eles mesmos fossem puros, acima de qualquer coisa. E ali estavam aqueles homens atacando aquela mulher, falando daquela mulher como se ela fosse a pecadora e eles fossem os puros. E aí Jesus, com essa força que só ele podia ter, olhando no olho das pessoas, falou: aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E contam os evangelhos que os homens que já estavam com pedras na mão começaram a largar as pedras, numa imagem, numa expressão que hoje, até hoje a gente fala: fulano precisa abrir mão. Por que abrir mão? Vocês já pensaram a respeito disso? Você precisa abrir mão dos seus orgulhos, abrir mão das suas mágoas. Por que a gente fala abrir mão? Alguém guarda orgulho na mão? Mágoa na mão? Por que a gente fala que precisa abrir mão? Vem dos evangelhos, porque quando Jesus desafiou o ser humano, esse ser humano orgulhoso e acusador, julgador que somos nós, ele falou: aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens começaram a abrir mão e lançaram as suas pedras e começaram a sair um por um, e ele voltou a escrever no chão. De repente, passado um pouquinho de tempo, ele levanta e ele olha na praça em volta, não tem ninguém. E ela pergunta para a mulher, só tinha ele e a mulher adúltera. E ele pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ele passou a mão na cabeça dela, ele concordou com o que ela tinha feito? Ele falou que ela era inocente? Quem fala vá e não peques mais, está falando que a pessoa errou. Mas desafiou a humanidade a só acusar, só apontar, só apedrejar aquele que estivesse em pecado. Hoje nós viemos falar sobre um dos maiores problemas da humanidade, um dos maiores problemas de todos nós, e que a gente não pensa que é um problema nosso, o problema do suicídio. A gente acha, o povo, a gente acha que suicidas são as pessoas que fazem o quê? Deitam na linha do trem, se atiram de prédio, de precipício, tomam veneno, metem uma bala na cabeça, e outros métodos assim, se atiram debaixo de um caminhão, em movimento, e assim por diante. Nós pensamos que isso é suicídio, apenas o ato voluntário de matar violentamente, escandalosamente, até espetacularmente a própria vida. A ciência não acha isso. Nós precisamos, se a gente quer estudar a vida e quer estudar esse problema, que é um dos maiores da humanidade, o suicídio, a gente precisa enxergar o problema. Por quê? Lembra do que a gente já falou hoje? Quem não tem problema não tem solução. Então nós precisamos entender a natureza do problema do suicídio. E o senso comum que o povo acha
é que suicídio é só esse ato tremendo que faz as famílias capotarem, os familiares e os amigos entrarem em depressão, que quando é feito por pessoas famosas é até disfarçado pela imprensa, porque a pessoa tem muitos fãs, muitos seguidores, e um ou outro pode ser tão desequilibrado que pode imitar o suicida famoso. E quantos suicidas famosos já não tiveram? Nossa, se a gente for fazer uma lista aqui, é enorme. Elis Regina, Cássia Eller, Elvis Presley. Por quê? Porque a ciência não considera apenas suicídio aquele ato extremo de tirar repentinamente a própria vida. A psicologia fala também do suicídio indireto. Suicídio indireto é toda a prática reiterada que a pessoa faz e que abrevia a vida dela, não de uma vez só, mas aos poucos. E aí, o que a gente pensava que era coisa de poucas pessoas começa a aumentar. Opa! Quanta gente faz coisas que tiram a vida delas, a começar pelas drogas, lícitas e ilícitas, mas também uma gama enorme de coisas que se faz e que tiram a nossa vida. Mesmo aí, mesmo a ciência ampliando bastante, não amplia tanto quanto fazem os espíritos que nos contam a dimensão espiritual do suicídio. E é essa que a gente quer trazer hoje aqui. Duas histórias eu vou contar para vocês. Uma, que uma pessoa, um espírito no mundo espiritual, numa reunião, ficou próxima de um espírito que se comunicava através de Chico Xavier e pediu que ele contasse uma história para as pessoas aqui na Terra. E a história dele era simples, era uma contabilidade, era uma tabela, praticamente uma tabela, contando todas as crises de mau humor que ele teve. Com motorista de ônibus, com entregador de leite na época, com familiares, amigos, vizinhos, guarda de trânsito. Ali ele fez uma lista extensa, e é interessante porque era contabilidade assim, 137 crises com a minha esposa, 400 e não sei quanto com a sogra, e aí ele fez uma lista todinha. Deu 17 mil crises, 17 mil conflitos que ele teve a vida toda dele. E ali ele disse que perdeu 22 anos da programação reencarnatória dele por causa de crises de mau humor. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Todos nós, para reencarnar na Terra, nós temos um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento, nós temos a quantidade de anos que nós estamos destinados a viver. Todo mundo que tem uma atitude que prejudica a sua saúde, que prejudica a sua vida, ela tira do seu planejamento reencarnatório alguns anos. E ele perdeu 22 anos. Imagina, se ele ia viver até os 70, viveu até os 48 anos. Olha a diferença. Era para uma pessoa viver 70 e viveu até os 48 por causa de crises de mau humor. Vocês continuam achando que suicídio é coisa de pouca gente? Vocês já tiveram crise de mau humor? Outra história. André Luiz, esse fabuloso autor do livro Nosso Lar e de uma série de livros através também de Chico Xavier, conta pra gente que andando na cidade espiritual de Nosso Lar, ele encontrava, de novo é preciso situar as pessoas, a cidade de Nosso Lar é composta por espíritos de uma média elevação, bem superiores à grande maioria da humanidade. Então ali tem seres de uma condição espiritual diferenciada perante a maioria de nós.
E mesmo lá, André Luiz, andando na rua, de vez em quando encontrava uma alma que tinha uma luz própria, que tinha uma aura mais brilhante. E aí ele perguntava para o instrutor dele: quem é? Aí o instrutor baixinho, para não dar bandeira, né, falar na frente da pessoa, falava: é um completista. E aí ele também, para não pagar de ignorante, ficava na dele, né? Tá bom. Aí passou outro, a mesma coisa, é um completista. Passou o outro, eram raros. Milhares e milhares de pessoas naquela cidade e raros completistas em nosso lar. Até que quando deu uma ocasião, ele perguntou para o instrutor: escuta, o que é isso aí, né? O que é a pessoa completista? Completistas são as pessoas que conseguem na sua vida, na sua encarnação, completar a sua carga no planejamento reencarnatório. Então, em nosso lar, eram raros os espíritos que tinham completado o seu planejamento reencarnatório. Imagina para a média da humanidade. Isso quer dizer que uma elite muito estreita da humanidade pode ser considerada não suicida. O resto de nós trocamos um pouco de vida por uma comida desequilibrada, pela ansiedade que nos faz beber pouca água, que nos faz nos preocupar com fatos que não existem, por carregar mágoas e culpas e tornar pesada a vida com angústias que nos causam úlcera, que nos tiram sono. Eu sei que vocês aqui não tem nenhum desse tipo de problema. Aqui não tem ninguém angustiado, ninguém com problema de sono, não tem pessoas ansiosas aqui, mas eu estou falando dos outros, tá? Então fique tranquilo. Será? Claro que não. Então, nós precisamos nos colocar na praça ao lado de Jesus. A cada vez que a gente falar de uma pessoa suicida, a gente deve pensar: vamos atirar pedra? Será que nós temos condição de atirar pedra naquela pessoa que se matou? Ah, fulano se matou, certo? Mas aquele que não tiver num processo suicida, que atire a primeira pedra. Quem não tem parentes na família que tem um uso abusivo de álcool? Quem não tem parentes desequilibrados que tem crises de mau humor? Quem não tem pessoas que às vezes a gente vai encontrar em casa, mesmo a casa estando vazia, que brigam por qualquer coisa, que querem impor a sua vontade, e que a casa estando vazia, ele encontra essa pessoa assim mesmo, porque vê essa pessoa no espelho, porque somos nós aqueles que estamos a troco do egoísmo e do orgulho, querendo brigar com a vida, querendo que a vida seja do nosso jeito. Porque de verdade a gente não reza o Pai Nosso como Jesus mandou, que é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente reza de verdade como? Seja feita a minha vontade, assim no trabalho, como na vizinhança, no trânsito, na relação conjugal, na família. A gente quer que a nossa vontade seja feita, o que transforma a vida numa guerra. Porque todos à nossa volta querem que a sua vontade seja feita. Já repararam nisso? Todo mundo quer que a sua vontade seja feita. Como é que vai dar certo essa vida? Quando que vai dar certo a relação entre as nações, a relação entre patrão e empregado, a relação entre as classes sociais, as relações conjugais? Enquanto todo mundo quiser, seja feita a minha vontade, assim na terra. Vocês não imaginam? Quem gosta de futebol, antes de começar o jogo, está lá pelo menos um jogador, geralmente o goleiro, ajoelha debaixo da trave, os dois dedos para cima e rezando com bastante careta, porque parece que rezar com fé tem que exigir bastante careta. Só que do outro gol, o que acontece no outro gol? O goleiro Também está rezando. Aí você imagina, Deus é santista ou parmeirense?
Como é que faz isso? Quando dá empate. Quando dá empate. Foi feita a vontade dos dois. Vai ter um concurso público. Quantas mães rezam pelos seus filhos? Vai ter entrevista de emprego. Quantas esposas não rezam para os seus maridos? Quase todo mundo que está no hospital tem alguém rezando para que ele não morra, é ou não é? E as pessoas morrem? Todo mundo consegue emprego? Não. Todo mundo passa no concurso? Claro que não. Por quê? Porque a reza da gente, seja feita a minha vontade, nem sempre é a vontade de Deus, mas a gente gosta de brigar com a vida, a gente quer que tudo seja do jeito da gente, a gente quer impor a nossa vontade o tempo todo, e essa briga com a vida nos desgasta inutilmente. A gente perde vida querendo que as pessoas nos obedeçam, é ou não é? É ou não é? Reconheçam. A gente briga muito por qualquer coisa. Na minha família, quando chegava a hora de almoço e tinha um bife, tinha que repartir o bife, né? Entre 2 filhos. Dava briga, é isso? 2 irmãos que começarem a falar da infância, os 2 vão falar para você: eu tenho certeza que minha mãe gostava mais de você. É ou não é? É claro! Porque a gente sempre acha que a gente é prejudicado, a gente sempre acha que nós somos os perseguidos, que a vida é sempre favorável ao outro. Nós sempre brigamos com a vida. Os psicólogos falam que todo mundo que chega para eles teve problema com o pai e a mãe. Se não tivesse problema com o pai e mãe, o psicólogo morria de fome. Porque todo mundo tem culpa para jogar em alguém. E geralmente é quem? Pai e mãe. Talvez seja o momento da gente parar de brigar com a vida. A mensagem hoje, o raciocínio de hoje, é pela simplicidade. Todas as grandes almas, eu vou citar algumas, que tentaram empreender alguma grande realização, elas se simplificaram. É contado pelos amigos do Mahatma Gandhi, uma alma fantástica. Quem gostar de biografias, busque. Ele fazia longas caminhadas. Ele tecia o fio do tecido das suas próprias roupas. Ele levava o seu alimento no bolso. E como ele fazia longas caminhadas, ele podia levar 5 quilos de arroz, 3 de feijão, 4 de farinha? Claro que não. Ele simplificou a própria alimentação. Ele andava com azeitona e com castanha, porque castanha e azeitona, em pouco volume, pouco peso, guarda muita energia. Ele comia aquilo e se alimentava. Jesus, a gente olha as imagens de Jesus, está cheio de dourado. Vocês já repararam isso? Olha, Jesus está cheio de dourado, né? Aqui não tem ainda, mas se você pode ir em algum lugar, até as imagens de São Francisco, conhecido como o pobrezinho da Itália, tem coisa dourada na túnica dele. Será que ele tinha coisa dourada na túnica dele? Buda é o exemplo de um grande espírito, filho de um rei, que abriu mão de tudo para ir andar a pé pela Ásia, na maior simplicidade, aprendendo, meditando e ensinando. Todas as grandes almas optaram pela simplicidade. Toda vez que o ser humano tem claro um objetivo, ele tem que se simplificar. Imagina um maratonista. Será que o maratonista escolhe um chapéu bem legal para ele correr uma maratona? Uma calça chique? Será que ele escolhe uma mochila com coisas da moda para guardar, para levar numa maratona? O que um maratonista, um corredor de rua tem que fazer? Simplificar, levar a menor quantidade de coisas possível. Simplicidade é uma virtude pouco conhecida e muito praticada só pelas grandes almas. A gente carrega muito peso desnecessário na vida. Muito peso desnecessário. Um grande exemplo que eu quero dar aqui é do peso espiritual. A gente guarda mágoas,
das pessoas que erraram com a gente. A gente guarda a culpa dos erros que nós cometemos com as pessoas. E tudo isso é peso inútil. Nós precisamos desapegar das coisas, desapegar dos padrões, dos preconceitos, desapegar dessa tendência de se entrincheirar através das coisas. Vocês já viram aquelas notícias e séries sobre acumuladores de lixo? Pessoas que trazem um monte de coisa e vão juntando dentro de casa? Parece que são só uns loucos, não parece, nas séries? Não é não. Quando você teve que fazer qualquer mudança de casa, você jogou pelo menos 4 ou 5 sacos de inutilidade e você ainda se pergunta assim: como é que eu juntei tanta coisa, tanta porcaria? Quem que é acumulador? Quem que é acumulador? Nós acumulamos matéria, coisa inútil, nós acumulamos até comida a gente joga fora, que é um pecado. A gente guarda mágoas, guarda culpas que nos adoecem, que nos tiram o sono. Por quê? Porque a gente quer ter munição. Parece que a gente tendo mágoa na hora do conflito, é legal você ter mágoa para tirar no outro, até porque o outro vai jogar as mágoas em cima de você. Então, chumbo trocado, dói sim. Gandhi, aquele que nós falamos aqui, ele fala assim: olho por olho? Se for olho por olho, fica todo mundo cego. Olho por olho, depois de muito tempo, é todo mundo cego. Por quê? Porque quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vai ficar todo mundo na mesma situação. Já é tempo da gente simplificar, da gente desapegar desse homem velho, desse ser magoado, desse ser rancoroso, desse ser doente que a gente tem carregado há quanto tempo. Já viram aquelas imagens de filme das penitenciárias que o cara tem que carregar uma bola de metal bem pesada, 15, 20 quilos, amarrada com a corrente aqui no tornozelo? Somos nós que estamos carregando peso inutilmente. Desapega, lança fora essas mágoas, essas culpas, esses preconceitos. Se você acha que o negro é assim porque quando não faz na entrada faz na saída, que gay é assado, que mulher é assim, que homem é tudo igual, só muda de endereço, larga, é porcaria, é lixo. Você é um acumulador de lixo espiritual. Simplifica a tua vida, purifica o teu coração, senão você não vai conseguir dar 10 passos de tanto peso que você está guardando na tua mochila. É muita pedra, muita porcaria. A vida está pesada? Quem guardou peso? Todo mundo fala que a vida está pesada. Ai, está muito pesado, está horrível viver, não aguento mais ver jornal. Comento com as pessoas, todo mundo só se queixa. A vida está muito pesada. Pois quem é que está guardando peso? Pergunte para você. Somos nós. E se algum dia vocês falarem assim: eu quero a minha vida mais leve, para ser mais tranquilo e mais feliz, você precisa se desapegar desses pesos. Porque muita gente chega uma hora que é esmagado pela própria mochila, pela própria sacola carregada de pedra, e aí se mata. Seja aquele que decide pela vida. E não tem ilusão de que decidir pela vida é lá adiante. É agora, é a partir de agora, de hoje à noite, que você tem que começar a soltar as pedras. Solta e fala assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Solta as pedras. Solta as pedras, torna a vida mais leve, que a tua vida vai ficar muito melhor. Você vai ser uma pessoa com bom humor, você vai ser uma pessoa capaz de olhar o bem nas outras pessoas, capaz de olhar Deus operando atrás de tudo. E a vida vai ficar muito melhor, muito mais leve e muito mais bem vivida, bem aproveitada por todos nós. É o convite dessa noite, que todos nós possamos combater o suicídio. Aonde? Nos outros? Aonde? Na família?
Você só pode ser otimista, passar otimismo, passar esperança para as pessoas se você estiver cheio de esperança. Agora você está desesperado, você está pessimista, chega em casa e fala assim: ai filho, a vida é boa. Não! Não! O otimismo é uma coisa que ou você possui, ou então não vai fazer nada. Acredite, Jesus está no leme. Boa noite.